saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe mais uma vez sua casa, sua família, que essa quinta-feira seja de respostas, de bênçãos, de portas abertas, de milagres para os que creem. Eu estou aqui lhe convidando mais uma vez para uma oração, para uma prece. Prepara aí o seu copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará também a cura, chegará a força, chegará o milagre, chegará o poder de Deus. Você pode deixar o seu nome, o nome de um familiar aqui para a oração, se inscrever no canal, porque não custa, não paga, é só clicar em inscrever-se. Eu tenho certeza que o poder de Deus se materializará na sua vida, independente de religião, de placa de igreja, até porque o nosso Deus é muito maior do que isso. Ele morreu por pessoas, né? Não por placas. Ele morreu por mim, por você. E quando você se torna para Ele, quando você se volta para Ele, Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação. Então, nós também oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Só de você estar inscrito aqui, você já recebe uma cobertura de orações. Como também você é notificado, sempre que a gente está aqui ao vivo, sempre que a gente posta aqui uma mensagem, você é notificado. Assim como nós temos aqui a Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos aquelas pessoas que fazem da sua casa uma extensão da igreja, porque são membros virtuais, participam virtualmente, até porque geograficamente moram longe, não dá para vir. Então essas mesmas pessoas fazem da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, participando dos cultos virtualmente. E aí, você que deseja, tem aqui o nosso WhatsApp, manda um oizinho aí, minha esposa que responde, aí você coloca assim, eu quero receber os links dos cultos, das reuniões, e aí você salva nos seus contatos, nós vamos salvar aqui também o seu número, para que você seja avisado, né, dos cultos. Coloca aí o telefone aí, por gentileza, que aí você faz um print aí, manda um oizinho aí no nosso WhatsApp. Aí você escreve assim, eu quero receber os links das reuniões, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos orar, se possível. Feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui rendidos a Ti, iniciando o dia na Tua presença, considerando a Tua majestade, a Tua grandeza, o Teu poder. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que somos pó, somos cinzas e carecemos, precisamos da Tua intervenção, da Tua manifestação. Que neste momento, ó Deus, os doentes sejam curados, os cativos sejam libertos. Que nesse momento, todos os principados, potestades caiam por terra. Toda maldição que ela seja quebrada. Eu ordeno agora todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que essa pessoa seja livre, seja curada, seja liberta de todo o mal. Ó meu Deus, abençoa as famílias, abençoa as crianças, abençoa esse país, faça resplandecer a luz do teu rosto na vida dessas pessoas, acabando assim com a aflição, com a depressão, com a angústia, com o mal que vinha predominando.
Abençoa os inscritos aqui no canal. As pessoas que deixaram os nomes para a oração, que sejam todas visitadas pelo Teu Espírito, tocadas pelo Teu Espírito, meu Pai. Que haja salvação nesta casa, meu Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Que a água seja consagrada e ao beberem dela, que recebam saúde física, saúde espiritual. Que esse dia seja uma bênção, seja de portas abertas, seja de novidades, de vitórias para os que creem. É o que nós determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí onde você está, se possível, respire fundo e receba a paz. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Amém. Eu vou deixar uma sugestão de palavra aqui, se você puder ficar mais um pouco. Essa pregação só vai te enriquecer, só vai te fortalecer, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, boa quinta. Aí aqui na folha eu coloquei o versículo de 1 Coríntios 15, versículo 19, que Paulo fala para a igreja de Corinto. Aos coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Numa outra versão diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Numa outra versão, Paulo está dizendo o seguinte: de todos os miseráveis, nós somos os mais miseráveis, se a nossa vida em Cristo se limitar, a nossa esperança, confiança em Cristo, se limitar só a esta vida. Paulo estava deixando claro que não é só esta vida, que não é simplesmente o natural. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a cidade de Corinto era, na época, a maior cidade que existia no mundo. Tinha em média 800 mil habitantes, tinham 2 portos nessa cidade. Por conta disso, era uma Nova York, vamos colocar assim. E o misticismo era muito grande. Você vê que a deusa Afrodite da prostituição nasceu em Corinto. E tantas outras coisas mais. Então o que Paulo estava dizendo? Vocês são malucos. Vocês estão deixando de crer na outra vida, vocês estão deixando de crer no sobrenatural para crer só nessa vida, para viver só no natural, porque eles já estavam até duvidando da ressurreição de Jesus. O povo de Corinto estavam duvidando até da ressurreição de Jesus, e por isso Paulo falou: se vocês acreditam só nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Vocês têm que acreditar nessa vida, mas sem desprezar o sobrenatural, sem desprezar aquilo que vem do alto. Por um outro lado, também é loucura crer só no sobrenatural e não viver o que tem nessa vida. Aí entra o crente bitolado, aí entra o fanático, que ele só crê e só vive, entre aspas, no sobrenatural, vê até anjo voar, vê bola de fogo, mas todas essas visões que ele diz que tem, não faz ele vencer nessa vida. Ele nessa vida vive um fracasso, vive uma derrota, vive uma escravidão, uma vergonha, uma humilhação. E aí, o Senhor Jesus, para você entender, ele leva os discípulos para ter uma experiência sobrenatural. Ele não leva todos. Ele, no monte da transfiguração, por isso eu comecei falando que o diabo desfigura, deforma, mas quando Deus entra, ele transfigura, ele transforma, é totalmente diferente. A Bíblia diz em Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés
e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Preste atenção nessa experiência que esses 3 discípulos tiveram com Jesus no monte. Eles, no monte, viram o sobrenatural. Eles viram o que ninguém viu. Eles viram o que ninguém viu. O rosto de Jesus resplandecia. Eles viram Jesus falando com Moisés e com Elias. Sabe por quê? Moisés representando a lei, Elias representando a profecia. E quando a voz veio numa nuvem luminosa dizendo: Esse é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvir, era Deus dizendo: vocês vão conhecer o verdadeiro evangelho. Não vai ser nem a lei, nem a profecia, mas vai ser o evangelho de Jesus que vocês vão conhecer. Mas a glória foi tão grande, foi tão extraordinário, que Pedro falou para Jesus: o senhor não quer que eu faça uma tenda aqui não? Para a gente morar aqui? Porque está tão bom aqui, está tão glorioso aqui, é tão sobrenatural, é tão extraordinário que nós estamos vendo aqui, que seria bom a gente construir aqui as tendas e a gente ficar aqui para sempre. Mas Jesus não, falou: não, nós vamos descer, nós não vamos ficar aqui não. O que eu quero que você entenda? Quando você faz votos com Deus, quando você vem para o monte, quando você vem para o altar, quando você deixa de contar com o que você é, com o que você pensa, com o que você acha, e você obedece à voz de Deus, e você faz votos com Deus, essa glória, esse sobrenatural, ele acontece na sua vida, em áreas da sua vida. Você tem experiências com o sobrenatural, você tem experiências com Deus. Você aqui na reunião, você vai ter experiências com Deus. Aqui na reunião você se enche de força, de luz, de poder, de coragem, de ousadia. Mas você tem que descer. Você vai sair da reunião e vai para casa. Você vai sair da reunião e você vai voltar para o seu dia a dia. E a experiência que você teve na fé, a experiência que você teve no altar, a experiência que você teve com Deus, ela tem que valer aqui embaixo. Ela tem que funcionar para você enfrentar os demônios que vão surgir aqui embaixo, para você vencer as lutas que vão surgir aqui embaixo, para você vencer as dificuldades, os obstáculos que vão surgir aqui embaixo. Porque você já teve momentos na igreja de paz, de gozo na alma, que você pensou como Pedro, que você disse: puxa, eu podia morar aqui. Eu podia viver isso 24 horas. Eu podia ficar assim, na glória de Deus, 24 horas. Mas daqui a pouco acabou a reunião. E teve que ir para a guerra, teve que ir para a luta. Mas aí que eu quero que você abra a sua cabeça agora, porque a experiência que os discípulos tiveram no monte, que era para funcionar lá embaixo, não funcionou. Tem crente que vai orar no monte, quando desce do monte, ele se acha mais santo do que os outros. Tem crente que tem votos com Deus, ou experiências com Deus, que ele começa a se achar mais convertido do que os outros, aí ele deixa uma coisinha prevalecer dentro dele, que chama-se soberba. A soberba dele se achar melhor, faz ele quebrar a cara. Jesus não levou todo mundo, só levou 3. Provavelmente esses 3 já desceram do monte se achando tal. Pô, a gente viu o que ninguém viu. Nós presenciamos o que ninguém presenciou. E quando eles descem do monte, eles se deparam, você sabe com quem? Com uma criança endemoniada. Uma criança endemoniada, um menino endemoniado. E o pai do menino que estava endemoniado levou para esses 3 discípulos
que desceram cheio da glória, cheio da visão do poder de Deus, e eles, provavelmente, cheios de si, pensaram assim: eu vou soprar, esse demônio vai sair, fica vendo. Cheio de soberba. E a Bíblia diz que o pai do menino falou para Jesus assim: Senhor, o diabo pega o meu filho, joga no fogo, joga na água. Eu levei para os teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Me ajuda. Os mesmos 3 que tiveram experiência no monte. Quando o pai do menino disse para Jesus: eu levei o meu filho endemoniado e os seus discípulos não expulsaram, Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Jesus estava dizendo para os discípulos: a experiência que vocês acabaram de ter no monte, a glória que vocês viram no monte, que era para dar condições de vocês vencerem os demônios aqui embaixo, vocês não vencem. Você sabe por quê? Porque para você vencer os seus demônios exteriores, primeiro você tem que vencer os demônios de dentro. Primeiro você tem que vencer o seu eu de dentro. Tem gente que é tanto cheio de, por isso que chama egoísmo, ela é tão cheia de si, eu tenho tanto eu dentro de mim que não cabe mais nada, que não cabe mais ninguém. Ela quer se achar melhor, e provavelmente foi isso que aconteceu com esses discípulos. Pela sua soberba, um demônio de uma criança envergonhou eles. Um demônio de uma criança eles não conseguiram expulsar. Porque para eu vencer do coração para fora, primeiro eu tenho que vencer do coração para dentro. Primeiro eu tenho que vencer o meu eu tenho que vencer o meu ego, eu tenho que vencer os meus achismos. Primeiro eu tenho que vencer o orgulho, eu tenho que vencer os meus eus de dentro, para que eu possa vencer do lado de fora. Você já viu muito crente, muito evangélico dizendo assim: meu Deus, na oração dizendo: meu Deus, tira esse desejo que eu tenho, que é ilícito, que é errado, tira isso de mim. Sabe o que ele está falando para Deus? Eu não quero ter trabalho. Quando você se converte, homem, você continua tendo desejo por mulher. Mas Deus não tira o desejo, não. Deus aumenta a sua força para você resistir ao desejo. Mas tem muitos que não querem ter trabalho. Não quer ter trabalho de lutar com os demônios aqui embaixo. Não quer ter trabalho de lutar com as perseguições aqui embaixo, com as dificuldades aqui embaixo. Aí Deus estava dizendo para ele: ó geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão ver a glória, vão ver o poder, vão ver o sobrenatural e não vão crer, e não vão confiar? Aí Jesus, nessa passagem, ele diz que está aí a cura do jovem possesso. Aproximando-se Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Aí eu coloquei na folha um pontinho lá em cima, que tem uma seta. Não tem uma seta, tem um pontinho? Que um grãozinho de mostarda parece isso aí. É aproximadamente esse tamanhozinho aí, um grãozinho de mostarda. A sua fé é maior que um grão de mostarda, mas ela vai trazer o impossível se ela não estiver acompanhada de dúvida, se ela estiver acompanhada de fé, se ela estiver acompanhada de certeza, de obediência. Nada vos será impossível. O que está sendo impossível hoje para você? Pega aí uma caneta, escreva atrás dessa folha o que está sendo impossível hoje na sua vida. Está sendo impossível a cura, está sendo impossível a conversão, está sendo impossível a prosperidade, está sendo impossível a salvação, está sendo impossível a libertação. Escreva, por favor, o que está sendo hoje impossível, porque hoje a experiência que você vai ter da glória de Deus vai te dar condições do impossível se tornar possível. Vai dar condições do sobrenatural acontecer na sua vida, de Deus te tirar desse inferno que você está vivendo.
Mas você tem que vencer primeiro os demônios de dentro. Vença você mesmo. Vença a sua dúvida. Vença a infidelidade. Vença os pensamentos do diabo que diz para você: não faça, não seja fiel, não venha na igreja, não obedeça. Quando você vence o seu eu, os demônios de dentro, você vai vencer os demônios de fora. Os demônios de fora é criança, é bobeira. Os demônios de fora são os de menos, pessoal. Os demônios de fora, presta atenção, são os de menos. Se você vencer dentro, você vence fora. Se você perder dentro, você perde fora. Se você perder para o seu eu, você vai perder do lado de fora. Mas quando você vence dentro, automaticamente você vence do lado de fora. E hoje, nessa reunião, Deus preparou essa reunião, sabe para quê? Para transfigurar você. Hoje Ele vai te transformar dentro primeiro, depois do lado de fora. Vai começar dentro a transfiguração. Vai começar em você a transformação. E isso vai se estender para as áreas da sua vida. As áreas da sua vida que estão amarradas, que está trancado, que está com maldição, que está fechado aqui, parado ali, isso aí é nada para Deus resolver. Primeiro Ele quer mudar você dentro. Primeiro Ele quer que você tenha experiência no monte com Ele. E essa experiência com Ele no altar é que vai te dar condições de vencer os obstáculos aqui fora. Se você, do fundo da sua alma, se você firmar, você que está chegando hoje, se você firmar um voto, falar: meu Deus, a partir de hoje, eu passo a ser dizimista nesse altar. A partir de hoje, eu vou pegar o que eu tenho lá e não dizimei e vou dizimar. E o que entrar, a partir de hoje eu vou dizimar. E eu coloco a minha vida no teu altar. Se você fizer isso do fundo da alma, Deus vai te iluminar hoje, vai te transformar hoje e vai mudar a sua história. Se você acha que é para te enganar, roubar teu dinheiro, você é o mais infeliz dos homens. Se você acha que é só nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Isso é opção. É opção, e Deus respeita a tua opção. Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Mas se você optou em não obedecer, não queira nada dEle. Se você se acha tão esperto, tão inteligente, que você diz que dízimo não existe, então você rasga a Bíblia e vai servir o diabo. Porque se eu creio na palavra dele, eu tenho que obedecer. E se eu obedeço a palavra dele, tem que se cumprir. Tem que se concretizar. Tudo que o diabo quer é continuar desfigurando você. É continuar deformando aquele que era para ser a imagem de Jesus. Aquele que era para ser a imagem de Deus. Aquele que era para refletir Deus. Aquele que era para mostrar Deus. O diabo quer desfigurar. Eu vou mostrar isso para você hoje, que o diabo quer te desfigurar. E Deus quer te transfigurar. Mas para te transfigurar, você tem que vir para o monte. Você tem que vir para o altar. Você tem que colocar a vida no altar. Você tem que morar espiritualmente no altar. Você vai embora daqui a pouco, mas espiritualmente você está com a sua vida no altar. Você está dormindo, mas sua vida está no altar. Você está trabalhando, mas a sua vida está no altar. Você está dirigindo, a sua vida está no altar. E a glória que tem no altar, o poder que tem no altar, é que te impulsiona a viver uma vida de realizações. Aquilo que está considerado impossível, Deus vai transformar hoje no possível. Amém? Fique em pé no seu lugar, segura essa folha que você escreveu. Qual é a área da sua vida que está tendo o impossível? E se você já tem um voto de ser dizimista nesse altar, se você já tem esse voto de obedecer, de ser fiel, você vai renovar, vai falar: meu Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo obedecendo, eu continuo te servindo. E se você não tem, você vai fazer agora: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar. Mas eu preciso dessa transfiguração
transformação. Você vai ver agora o milagre acontecer. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. O diabo que desfigurou a sua vida, os espíritos que estavam desfigurando a sua vida, vão ver o rosto de Jesus hoje brilhando como o sol. E quando eles enxergarem o rosto de Jesus brilhando como um sol, eles vão manifestar. Eles vão sair da sua vida para Jesus te transfigurar. Eles vão sair dos seus caminhos para Jesus te transformar. Amém?